Olá, irmãos. Estamos na semana pós-Páscoa, pós-ressurreição do Senhor Jesus, estudando, a ressurreição e suas consequências. Nós vimos consequências para nós durante a vida aqui na Terra, consequências para o próprio Senhor Jesus, quem ele é após a ressurreição, a sua ressurreição. E hoje nós vamos começar a estudar, hoje e amanhã, nós vamos ver a nossa ressurreição. As bênçãos da nossa ressurreição. Nós vimos que Jesus é a garantia e Jesus é o modelo da nossa ressurreição. Vimos que Jesus é a primícia da ressurreição dos mortos e que a ressurreição, a palavra ressurreto, é como se fosse a senha para a nossa conversão, para a conversão dos homens. Jesus é a pedra fundamental, Jesus é a pedra que vive, é o pão vivo, é a água que refrigera a nossa alma, enfim, o Senhor Jesus, por causa da ressurreição dele, para ele, as bênçãos para ele, é que ele continua dessa forma sendo o nosso presente, o nosso Deus presente na nossa vida, através do Espírito Santo. E como Jesus é a primícia dos que dormem, como Jesus é o primogênito entre muitos irmãos, nós vamos estudar hoje, começar a estudar hoje, para nós, o que será a ressurreição, para nós. A princípio, nós vamos estudar que essa ressurreição final é baseada e é unicamente por meio do próprio Senhor Jesus. João capítulo 11, versículo 25, diz assim: Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele é a fonte da nossa ressurreição. Ele é o meio pelo qual nós vamos ressuscitar, na sua vinda gloriosa aqui na terra. Mais um texto, vamos lá, Atos capítulo 4, Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo de número 2. Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo de número 2, diz assim: Atos 4, 2. Ressentidos, ou seja, os saduceus, os sacerdotes, estavam ressentidos daquilo, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Jesus é um meio eficaz da ressurreição de nós. E os saduceus, os líderes religiosos da época, ficaram ressentidos, ficaram com raiva, porque imaginavam eles que a ressurreição final, que era uma doutrina do Antigo Testamento, aconteceria independente de Jesus. Mas os apóstolos Pedro e João deixavam bem claros, não, é por meio do Senhor Jesus é que vai acontecer a nossa ressurreição. Ele é o poder de Deus para nos ressuscitar. Maravilha. Vamos um pouquinho mais à frente. Esta ressurreição nossa será para desfrutarmos a vida eterna. Vamos lá, João capítulo 5, Evangelho de João capítulo 5, versículo de número 29. João 5, versículo 29. Diz assim: Vou ler desde o 28. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz daquele que ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então, ou para a vida eterna, ou para o juízo. Os ímpios vão ressuscitar para ouvir dos lábios do Senhor Jesus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mas para aqueles que fizeram o bem, não aqui está falando de salvação pelas obras, não.
fizeram o bem aceitando o Senhor Jesus, derramando suas vidas ao pé da cruz e também ao Senhor Jesus, entregando sua alma a Jesus. Esses ressuscitarão para ouvirem dos lábios de Jesus: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Maravilha, a ressurreição nossa será para ouvir e começar então a desfrutar da eternidade junto com o Senhor. E o que acontecerá nessa eternidade junto com o Senhor? Como será isso? Vamos lá em Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, Filipenses, Colossenses, lembra? Colossenses capítulo 3, versículo de número 4. Nós já lemos Filipenses 3, 1 a 3 nesta semana, né? Falando que temos que buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E agora vem no versículo 4 a maravilha. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, ou seja, na volta, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. A nossa ressurreição vai ser para recebermos dele a glorificação. Serão glorificados, nós seremos glorificados. Entraremos na glória eterna do Senhor Deus. Ele nos dá da sua glória, do seu brilho, do seu esplendor. E isto, de uma certa forma, até mesmo prática, vai acontecer na ressurreição quando ele nos chamar. Vai ser o momento da nossa glorificação, quando todos os ímpios estiverem do lado esquerdo e olhando para nós, ouvirão dos lábios de Jesus: vinde benditos de meu Pai. A palavra bendito quer dizer bem falado. Alguém fala bem de mim, fulano de tal é bendito entre os maiorais da cidade. Ele só tem coisas boas para falar sobre ele. Então venham. É a glória, é a glorificação do ser humano que aceitou o Senhor Jesus. Nossa ressurreição é garantida por Jesus Cristo. Começamos a desfrutar da vida eterna integralmente. Seremos glorificados. Jesus nos dará o brilho da sua excelência, da sua glória. A palavra glória quer dizer luz, né? Brilho. Ele vai dar esse brilho para nós. Olha, vocês que meu Pai sempre fala bem de vocês, venham para cá. Venham desfrutar do reino que nós preparamos antes da fundação do mundo para vocês. Como é maravilhosa a glorificação. Como será gloriosa a glorificação, como será brilhante. Isso nos traz no coração alegria de viver aqui na terra e desejar estar com o Senhor. Mais uma vez eu vou falar, tem muitos crentes que morrem de medo da morte. Mas a morte é o momento em que ele vai nos glorificar nos céus. Não devemos praticar o suicídio, isso não. Mas temos que pensar na morte como a nossa entrada para diante do trono. É a porta que nos leva diante do trono do Pai Celestial. Mas nós ainda estamos arraigados nesta terra. Temos que considerar isso, irmãos. Temos que pensar nisso. Não desejar a morte, mas se ela se aproximar de nós, desejar Cristo. A presença visível do Senhor Jesus. Vamos continuar mais um hoje. Mateus capítulo 22, versículo 30. Mateus capítulo 22, versículo 30. Mateus 22, versículo 30. Fala sobre seremos semelhantes aos anjos. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos do céu. Nós não vamos ganhar auréola, asas, nada disso. Mas teremos a vida pura que os anjos têm.
Teremos uma vida de louvor como os anjos têm. O nosso corpo não vai mais sofrer as afrontas. Nós teremos a mesma função dos anjos. Qual é a função dos anjos? Glorificar a Deus e servir a Deus com alegria. É por isso que na oração na oração do Pai Nosso, Jesus diz assim: santificado seja o teu nome, assim na terra como nos céus. Igualzinho os anjos santificam o teu nome nos céus, que nós aqui na terra santifiquemos o teu nome, com a mesma alegria, com a mesma disposição que eles têm. Então é isso que o Senhor Jesus está nos ensinando. A nossa ressurreição, repito, será por meio de Jesus, para a entrada e desfrutar integralmente da vida eterna, para Ele nos glorificar, lançar luz sobre nós diante dos ímpios, para sermos semelhantes aos anjos. Amanhã nós continuaremos, temos mais 3, né? Para amanhã, as 3 consequências da nossa ressurreição, garantida pelo Senhor Jesus na ressurreição dele. Pai bendito, agradecemos muito porque a tua palavra nos dá a visão, nos dá a compreensão daquilo que vamos receber de ti na nossa ressurreição. Louvado seja o teu nome, ó Pai, mandando-se como Jesus nesta terra, em forma de Cristo, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, morrendo, ressuscitando e nos aguardando na entrada celestial. Somos gratos por isso. Fortalece a vida de cada filho, fortalece a vida de cada um, para que, já aqui na terra, possamos desfrutar desta esperança final, gloriosa, e possamos viver para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço a todos e até amanhã para terminarmos o estudo de hoje.